Eu me chamo Jurema Terezinha da Rosa Silva Piccoli, sou natural de Carazinho, Rio Grande do Sul. Foi uma ideia que nós tivemos porque não tinha ponto de encontro da juventude e das famílias também. Então a gente fez com que acontecesse para a gente ter pontos de encontro. Todo mundo aprovou, foi lindo, foi maravilhoso, que as pessoas todas aceitaram a ideia. Daí a gente fez uma reunião lá no galpão do Seu Libório. Galpão não, era o bolão, era onde já as pessoas se encontravam. E daí a gente fez essa reunião e daí surgiu, todo mundo aceitou de criar o CTG para ter esse ponto de encontro. A gente ia ter um desfile do CTG, daí eu quis ornar um pouco. Aí a gente arranjou carros, enfeitou alguma coisa também com tradição do Rio Grande. E daí eu trouxe o tecido de seda, né, do Colorado. Era maragato e chimango, o que a gente conhecia no sul. Daí eu fiz muitos lenços. E tem uma história bonita que é o seu Ângelo Dalmolin. Ele sempre apoiava, tudo o que a gente pensava, ele apoiava. E ele, como tinha muitos filhos homens, ele já comprou um pacote de lenço e colocou em todos os jovens dele o lenço. Nós tínhamos o seu Orlando Fiore, que tinha o filho dele, que era professor de dança. E daí a gente fazia os ensaios de dança lá na oficina dos Rueblen, que nós não tinha espaço. Daí surgiu o CTG de Mutum e nós fomos de caminhão, com o caminhão desse senhor Orlando Fiore, e o filho dele, o Vanderlei, era o professor de dança. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente tinha uns 10 ou 12 pares já de dançarinos. Foi feito numa unanimidade, né? Numa reunião, aí foi feito diversos nomes, né? E aí foi a maioria feito esse nome, recordando os pagos, que até hoje continua assim. Naquela perimetral ali perto para trás do Banco do Brasil, que era antigo aí, ali que nós adquirimos aquela área através da colonizadora Sorriso, que era na época, e eles doaram aquela área para fazer o CTG. E aí nós se reunia nos fins de semana, ia fazendo as coisas tudo sem recurso, praticamente sem ganhar nada aqui em troca de serviço. Era muito bom, porque era uma união muito agradável, todo mundo, um respeito com o outro, as mulheres, crianças, a juventude tinha aquela disposição, aquele amor por aquilo que era feito em Sorriso. Já que nós fizemos aquele pavilhão que tem hoje ali, onde é que é o pavilhão principal aí, que era eu e o finado Isídio, que nós era um dos... Eu era o patrão e ele era o vice. Era uma comunidade trabalhando em benefício que se era realizado, porque não existia nada na época, não existia. Então a gente fazia de tudo para conseguir fazer as coisas. Era tudo trabalho gratificado por ganho nenhum. Às vezes nem dava tempo de dormir, porque já tinha que começar a fazer limpeza e continuar no outro dia, principalmente na época de exposição. Eu passei muitas noites sem dormir, mas eu não sentia muito canseira, que nem hoje. Hoje mesmo, às vezes eu viro a noite sem dormir, no outro dia estou de boa. Quando nós chegamos aqui já existia o CTG. Ele foi fundado em abril de 82 e nós chegamos aqui, começamos a trabalhar em 83, em janeiro de 83. Então logo em seguida a gente entrou sócio do CTG e daí a gente já começou a participar junto com a equipe, com o Locatelli, com a patronagem, ajudando a fazer, porque não tinha nada também, né? O Locatelli foi um herói, né? Trazia madeira do mato, chamava a gente nos domingos, às vezes a gente ia ali, ajudava a colocar, a gente começou a fazer parte da história do CTG. O padrão era o Carlinho Corlasoldi, e tinha o Vitor Casarinho, o Clary Dallagnol, o Iop, e daí a gente chegou aqui, a gente foi olhar outras áreas. E essa aqui era mato, só tinha ali nessa rua ali era uma estrada, aqui tinha uma picada que descia para cá também, e a gente entrou aqui e gostamos, apesar de estar no meio do mato, mas era fora da cidade. O pessoal disse, não vai dar certo, uma área mata fora da cidade, mas vamos botar. E daí conseguimos entrar aqui, e na época o Carlinho que negociou com o finado
Ivo Reis pagou no valor da época de 2.000 sacos de soja. Não sei se ele deve ter sido em prestação, porque o CTG não tinha dinheiro para comprar à vista. E o Ivo colaborou muito, no final do Ivo colaborou muito para que isso acontecesse. O Locatelli é o primeiro patrão, depois o Clóvis Kizanski, lá numa altura, se candidatou a patrão. E na promessa dele que se ele se elegesse, ele ia criar uma festa. E criou a festa do chimarrão e da soja, que foi ele que fez a primeira festa com exposição das empresas. As pequenas empresas que tinha na época era o Vetrilo, tinha 3 empresas aqui na cidade, a Copacel, e participaram, 3 ou 4 empresas que participaram da primeira exposição de Sorriso, chamando-se Festa do Chimarrão e da Soja. Começou na quarta-feira até domingo, parou a cidade para participar da festa. Do sócio trabalhavam, as esposas do sócio, todo mundo se dedicava de corpo e alma para que tudo desse certo, porque a gente queria o crescimento da cidade e também do CTG. Era só nós que trabalhávamos, e nós trabalhávamos pinchado. E a cidade, claro, era uma cidade fundada por gaúcho, mas tinha mais gente que não começaram a chamar a gente de gaúcho, papai e tal. Nós começamos a ficar constrangedor aquele negócio, de vamos mudar, vamos criar a Exporriso. E daí criamos a Exporriso, continuamos trabalhando mais uns anos e depois veio a terceirização, mais tarde veio a terceirização, inclusive eu fui presidente da Exporriso por 3 anos. Foi a vez que o Chitãozinho e Chororó esteve aqui, foi no tempo que eu era o presidente da Exporriso. Naquela época nós conseguimos vender mais de 22.000 cartelas. Foi uma das maiores festas daquela do Chitãozinho e Chororó. Hoje mudou completamente a maneira do CTG andar. Hoje o patrão é o meu filho, né? E ele está montando uma estratégia para alugar, para ter coisa para alugar, para poder se manter. Eles fizeram uns negócios muito bons, que eu considero. Eles venderam um espaço bem valorizado e conseguiram colocar energia solar, que a despesa do CTG era muito alta, inclusive de luz. Tem meses aí de pagar 12, 15 mil reais por mês de luz. Então o CTG não estava mais suportando a despesa. E agora foi vendido um pedaço, está construindo 14 salas, que essas salas, com o aluguel dessa sala, vai manter toda a despesa do CTG e mais agora colocada energia solar, vai cair essa despesa também. Essa cuia, então, quando foi fundado aqui a sede, foi limpado, foi criado lá, foi criado o Palco B, resolveram fazer essa cuia. E com uma máquina colocamos elas ali, tem o nome dos patrocinadores, tudo. Essa aqui era uma tora, ele pegou uma tora e foi ajeitando. Foi esculpindo ela e fez essa cuia. Trabalhamos muito, não só eu, como todas as mulheres, muita gente. E até hoje, ainda das antigas, das primeiras, até hoje, a que mais ajuda ainda nas jantas, nas coisas, sou eu. O resto da minha turma, quase ninguém mais vem. A Adelaide ainda trabalha, também está ajudando, mas assim, a que mais está trabalhando sou eu. E eu lembro da primeira vez que foi feito o jantar italiano, foi trazido o Ranzolin, que ele que fez o jantar. E aí, daquele dia em diante, nós assumimos e nós passamos a fazer o jantar italiano, que até hoje é feito. Nas feiras também, cada um tinha um setor para cuidar. O meu setor, eu fazia parte do esporte na época. E daí nós cuidava da copa. Fazia pastel, coisa assim para vender, de comer, e cuidava da bebida. Aí tinha a artística, cuidava da portaria, eu acho que era o estacionamento, né, Marcileia? E a campeira, a portaria. Então cada setor tinha um, e o nosso, que era o esporte, era a copa. A gente vem muito ali no bar, né, no bolão, no boliche que fala. A gente quase toda semana se reúne ali, uma ou outra, né? Nem todas ainda, mas a gente ainda vem ali, toma uma cervejinha e se divertir um pouco. Joga boliche também? Agora já não jogo mais porque a coluna já não ajuda, mas joguei muito tempo. Até inclusive nós somos campeão do estado do Mato Grosso do bolão, tanto feminino como masculino. Agora o ano eu não lembro mais que ano foi. Praticamente participei de tudo, vi o título nacional de Santiago, vi o de Pato Branco, que eu participei junto com os grupos, inclusive assisti o campeonato de 2005 em Santiago e de 2007 em Pato Branco,
que foi o primeiro CTG a ser bicampeão brasileiro, bicampeão consecutivo, dois eventos consecutivos sendo campeão brasileiro da categoria. A Janaína e o Jorge dançavam nesses 2 anos, que a Janaína é a nenê e o Jorge é mais novo que eu, 1 ano, que hoje é o patrão da entidade também. A vida da gente é aqui dentro, eu sou apaixonada por isso aqui e por tudo que envolve o CTG, tanto dentro como fora. Tanto que eu fui 12 anos diretora artística do estado do Mato Grosso, fui 4 anos secretária da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, fui 2 anos a primeira vice-presidente, inclusive a primeira mulher a estar no cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira. E hoje faço parte ainda da diretoria do movimento, mas numa condição mais afastada um pouco. Mas estou sempre presente em tudo que eu posso fazer. Num todo, há um progresso, né? Tudo progride, o movimento se movimenta, a gente fala em relação ao movimento tradicionalista gaúcho. E mudou bastante, sim. A aceitação das mulheres no cargo está muito maior do que era quando eu comecei aqui dentro com 5 anos de idade, né? Não se pensava em ter mulheres no cargo naquela época. Por exemplo, Dona Jurema iniciou a conversa para fundar o CTG, mas não teve coragem de ser a patroa, porque na época não se via uma mulher liderando uma equipe, o que hoje já é bem diferente. É mais fácil tu ver uma mulher. A coisa mais marcante para mim aqui dentro foi a viagem que nós fizemos para a China, né? Para Taiwan, que é uma república democrática da China, que a gente levou 23 adolescentes para participar do maior festival infanto-juvenil do mundo. Ficamos 15 dias lá, fomos o grupo mais aplaudido lá no... a gente foi para fazer só apresentações de danças com um grupo musical acompanhando, e o nosso sucesso foi tão grande que durante o evento, a organização do evento pediu para que o nosso musical fizesse uma apresentação solo musical num palco exclusivo para música, e foi feito. A gente veio de lá com nota máxima em todos os quesitos, menos um. Um quesito a gente não conseguiu ser nota máxima, que foi relacionado ao comportamento, digamos assim. A gente tinha um horário para ir do alojamento para dentro do alojamento, fechar as portas, e teve uma noite que se reuniu todos os músicos embaixo, de todos os grupos, e a gente não conseguia trazer os nossos para cima, mas acho que isso foi um geral, todo mundo ficou com nota, com ponto a menos nesse quesito. O que a gente sempre fala é que o CTG também propicia isso, as crianças terem um pouco mais de responsabilidade, de civismo, de saber o que é uma hierarquia, saber respeitar, cuidar do próximo, porque a gente cuida muito um dos outros aqui dentro, porque isso aqui é uma família, então a gente vive como uma família dentro. Tanto que a minha família está aqui dentro e continuou aqui dentro. A minha vida é aqui em Sorriso. Eu gosto muito do Rio Grande, estive lá agora há poucos dias passeando, mas a minha vida é aqui, eu construí a minha vida aqui, eu fiz meus amigos aqui, eu estudei aqui, ergui minha família aqui, então tudo, Sorriso e o Recordando tem tudo a ver com a minha vida e são a minha vida, porque eu cresci aqui, não tenho como gostar de outro lugar mais do que eu gosto daqui, impossível. Sim, a gente trouxe de lá e criou essa cultura e manteve, né? Com muita dificuldade, porque vocês mesmos sabem, o CTG é bastante criticado, mas o pessoal gosta e usa o CTG e a gente quer que isso continue. A gente nós não vamos ser eternos, amanhã depois, como os outros patrões foram, a gente vai ir também. Mas a gente espera que quem fica segure e mantenha essa tradição de pé, que é bonita, é linda e é uma história, né? É uma história. Eu acho que o mais difícil o CTG já passou. Agora com essas estruturas que estão montando aí vai ser mais fácil de manter o CTG de pé.